Fala galera, beleza? Pedro Assad na área. Hoje aqui num vídeo diferente do normal, eu vou estar em um desafio contra o meu amigo professor Procópio, certo? Então, o Procópio me desafiou e eu desafiei ele também a resolver essas três questões aqui, tá bom? Então, são questões do Enem 2024, são questões recentes. É a questão 169 da prova azul sempre, questão 170 e questão 180. Eu posso te garantir uma coisa, tá? Você vai sair dessa aula aqui sabendo muito mais sobre essas matérias do que você provavelmente sabe agora, tá? Então, eu não vou apenas resolver essas questões, mas eu vou destrinchar o máximo possível os raciocínios envolvidos para que você acertasse. Quando a gente vê resolução de questão no YouTube, né, tem muitos professores que eles apenas resolvem a questão, já indicando qual é o caminho de resolução e já executando esse caminho. Não é o caso do professor Procópio, né, o professor Procópio explica com bastante didática, mas eu vejo muitos professores de matemática cometendo esse erro, tá. E na hora da prova você não tem como saber qual caminho seguir. Quando você olha para uma questão, você vai ter que descobrir na hora o caminho que você vai seguir. Então, por isso que o professor não pode chegar já dando o caminho, olhar e falar assim: "Ah, isso aqui é moleza, isso aqui é ah, galera, essa questão aqui é muito fácil, né, é só a gente fazer uma combinação e a gente resolve". É, na hora da prova o aluno não sabe olhar para a questão e já vê de cara que é uma combinação. Então, eu gosto de simular bastante o processo de raciocínio, tá bom? Olha só, essa questão aqui foi uma questão complexa para muita gente, então vamos lá. A criptografia refere-se à construção e análise olha só, antes de eu te explicar isso aqui, antes da gente ler isso aqui, não nem precisa ler agora. Você precisa, para fazer essa questão bem, ter o conhecimento do que é uma criptografia. Tem muita gente que não sabe, e aí é óbvio que a própria questão explica, mas é bom você saber o que é, tá bom? Porque é um conceito de raciocínio lógico. Vamos supor que eu quero te passar uma mensagem, e essa mensagem que eu quero te passar é assim, ó, eu quero que você saiba esse código, tá bom? É BCE. Eu quero que você saiba esse código, mas eu não quero que essa mensagem fique vulnerável contra inimigos. Então eu quero te mandar esse papel com esse código BCE, que é uma senha, mas eu tenho medo que alguém pegue esse código no caminho e essa pessoa consiga descobrir o que que é. E aí eu tenho uma chave de criptografia, tá? Uma criptografia é uma forma de você codificar uma mensagem seguindo um padrão. Detalhe, eu conheço essa chave e você conhece, porém mais ninguém conhece. E aí vamos supor que a chave de criptografia que eu escolhi é uma chave bem simples, que é o seguinte, bem simples. Você troca cada letra que tu quer falar por um número do alfabeto que seja correspondente àquela letra, na ordem que ela aparece no alfabeto. Por exemplo, a letra B, ela é a letra que aparece o quê? Na posição 2, né? A, B. Ela é a segunda letra. E aí, como que eu te mandaria esse código? Eu te mandaria assim, ó, 2. E a C? A C é a letra que aparece em terceiro lugar. Eu te mandaria 3. E a letra E, ó, A, B, C, D, E. Ela aparece em quinto lugar. Você não receberia o código BCE, você receberia o 235. Quando você, pegasse o papel, né, primeira coisa, se alguém pegasse esse papel, a pessoa não saberia o que significa isso, ela fala: "O que que é 235?", né. Se você pegar o papel, você vai ver 235 e você vai aplicar aqui a chave de criptografia. E quando você estiver aplicando a chave de criptografia, você vai estar decodificando, porque primeiro eu codifiquei na criptografia escolhida. Agora você vai decodificar, você vai reverter a codificação. Aí você vai falar assim, ó, o que significa 2? Na chave de criptografia que eu combinei com ele, que só a gente sabe de usar, é para substituir letra pelo número que corresponde à posição da letra no alfabeto. Então eu vou fazer o inverso. 2, quem é a segunda letra? Ah, a segunda letra é B. 3, quem é a terceira letra? É C. 5, quem é a quinta letra? É E. Pronto. Você acabou de fazer a decodificação e você vai conseguir ler um código criptografado. No WhatsApp, por exemplo, a gente sempre vê, né, suas mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Isso quer dizer que eles pegam as mensagens e quando você envia ela para alguém, quando você manda para outro WhatsApp, poderia ter um vazamento de dados no caminho. Você enviou a mensagem para o WhatsApp de alguém? Quem te garante que alguém do próprio WhatsApp não tá lendo essa mensagem? Você entende? Quem te garante que alguém não pode estar lendo essa mensagem pegando os dados dela no meio do caminho? É a criptografia que te garante. O WhatsApp vai falar pra você o seguinte: olha, você pode mandar a mensagem que você quiser. A gente vai aplicar nela uma doideira, um código muito complexo. Detalhe, galera, não é trocar cada letra pelo seu número, não. É um código muito absurdamente complexo, tá?
que quem vai saber esse código vai ser o aparelho de WhatsApp da outra pessoa. Então, o aparelho vai decodificar a criptografia. Então, isso quer dizer que nem a própria equipe do WhatsApp conseguiria violar essa criptografia, porque é um sistema muito moderno que cria uma chave de criptografia para cada pessoa, para cada mensagem que você está trocando, tá bom? Outra forma de eu fazer um sistema de criptografia, se eu quisesse te mandar o código BCE, eu poderia falar assim, cara, a chave de criptografia que eu vou usar vai ser colocar uma letra a menos. Eu vou colocar uma letra do alfabeto para trás, tá? Então, como é que ficaria essa mensagem? Eu não vou te mandar BCE, eu vou te mandar o seguinte, ó, A, B, D. Você percebeu? Eu peguei cada letra, letra B, eu puxei uma pra trás. Eu peguei cada letra, letra C, puxei uma pra trás. Peguei cada letra, letra E, puxei uma pra trás, tá bom? Então ficou ABD. Você vai pegar e você vai desfazer a criptografia. Como? Fazendo o inverso dela, jogando pra frente cada letra. Então tu vai pegar a letra A, tu vai jogar pra frente. Joguei, ficou B. Tu pega B, tu joga uma casa pra frente pra reverter a chave de criptografia. Ficou C. Tu pega D, tu joga uma pra frente, ficou E. Pronto, você reverteu o código. Basta que você saiba a chave de criptografia. Agora que eu preenchi a tua imaginação, você vai ver que vai ficar muito mais fácil e agradável ler o enunciado da questão. Então, olha só. A criptografia refere-se à construção e análise de protocolos que impedem terceiros de lerem mensagens privadas. Porra, pronto. Essa frase ficou agora cristalina, de entendimento fácil, né? É uma construção, você viu que eu construí ali, e também é uma análise de quê? De protocolo. O que é protocolo? É uma sequência de comandos, é uma sequência de passos. Então, no caso, eu construí um protocolo contigo. O protocolo é o seguinte: puxa uma letra para trás para a gente fazer o nosso código. E a análise é o que? A análise é quebrar o protocolo. Então, analisar esse protocolo é justamente quando você pega uma mensagem e você reverte o protocolo para poder ver a mensagem verdadeira, tá? Pode parecer às vezes que é desnecessário isso, né? Ah, não, eu já sei o que é criptografia, não sei, não precisa disso, mas esse tipo de repertório na prova faz muita diferença porque você ganha velocidade na interpretação da questão. Então, ele continua: Júlio César, imperador romano, utilizava um código para proteger as mensagens enviadas a seus generais. Inclusive, tem um filme que se chama O Jogo da Imitação, que o filme é todo sobre isso. O cara, o matemático lá, ele está sendo contratado para conseguir descobrir qual é a criptografia dos alemães, dos nazis, né? Porque os alemães, eles têm um sistema muito avançado de criptografia, eles conseguem mandar mensagens importantes entre si, e toda hora os Estados Unidos ou a França captura um nazi, mas não consegue saber o que é a mensagem. Então olha para aquela mensagem, que mensagem é essa? Captura uma mensagem passando via dados e não consegue saber. E aí é um trabalho matemático absurdo decodificar, porque é uma criptografia muito mais complexa. Aqui ele falou que o Júlio César fazia isso, assim, se a mensagem caísse em mãos inimigas, a informação não poderia ser compreendida. Nesse código, ele vai falar agora desse código, o código do Júlio César. Cada letra do alfabeto era substituída pela letra 3 posições à frente, assim como eu montei um código aqui, que cada letra era substituída pela letra que estava uma posição atrás. Ele explica aqui que no código do Júlio César botava 3 letras para frente. Então, naquela mensagem que eu estava criptografando, que a mensagem era BDE, a gente mandaria ela como? No formato criptografado, tá? 3 letras para frente de B, então fica CDE. 3 letras para frente de D fica A, B, C, D, E, F, G. E 3 letras para frente de E fica o quê? A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Então, quando alguém receber essa mensagem EGH, o que essa pessoa teria que fazer? Retroceder 3 letras em cada um dos caracteres. E aí ela ia voltar para o B, D, E, beleza? E ela ia ter decodificado. Pronto, acho que já está bem explicado o que é criptografia. Pronto, nesse código, cada letra do alfabeto era substituída pela letra 3 posições à frente, ou seja, o A era substituído pelo D, o B pelo E e o C pelo F e assim sucessivamente. Ou seja, ele foi muito bonzinho, ele explicou com tranquilidade. Aqui ele coloca letra do texto codificado e letra do texto original, ou seja, aqui embaixo é o original. Eu quero te passar a mensagem A. O que eu faço com a letra A? Ela vira a letra D, entendeu? Ele só pegou o alfabeto codificado, puxou 3 casas para trás, que aí agora o original vira o codificado, é só você apontar para cima, tá bom? Perfeito, muito fácil o entendimento até aqui, né? A gente já tá com tudo em cima. Agora ele vai introduzir outra pergunta, outro tipo de assunto. Olha só. Qualquer código que tenha um padrão de substituição de letras como descrito é considerado uma cifra de César ou um código de César. Tá bom, dane-se, isso aqui não é importante, tudo bem. Note que, para decifrar uma cifra de César, basta descobrir por qual letra o A foi substituído, pois isso define todas as demais substituições a serem feitas. Ou seja, não necessariamente
os códigos sempre vão ser 3 casas à frente, poderia ser 4 casas, poderia ser 5. Isso é que não ficou muito claro nesse enunciado, eu acho que ele não foi tão feliz assim nesse enunciado, porque ele falou, "Qualquer código que tenha um padrão de substituição de letras como o descrito é considerado uma cifra de César". Aí você poderia pensar: "Como o descrito", ou seja, sempre 3 casas à frente? Mas não, ele quer dizer assim, qualquer padrão, nem que seja 4 casas à frente, 5 casas, 7 casas. Agora, por que que só de descobrir a letra A eu já consigo descobrir todos? É simples, né, vamos supor que eu tenha acesso, imagina que tragédia, né, eu descobri uma única coisa sobre teu código. Você tem um código de criptografia que vamos chamar de 7+. Esse código 7+, vamos até fazer mais simples, vamos chamar de código 5+. Nesse código, você vai pegar qualquer letra e vai criptografar botando 5 letras para frente. Perfeito, normal. E aí eu consegui, sob tortura, peguei um soldado teu e eu fiz ele falar. Eu perguntei assim, ó: "O A vale qual letra?". Eu não sei que é 5+, mas eu falei: "O A vale qual letra?". E aí ele falou o quê? "O A vale B, C, D, E, F". Ele falou assim, ó: "O A vale F". Não é nesse código aqui, galera, eu tô falando num código hipotético. O soldado falou assim: "O A vale F", só vou dizer isso. Acabou o código. Se eu descobrir que o A vale F, eu vou falar assim: "Espera aí, então do A para o F teve o quê? B, C, D, E, F". Botou mais 5 posições. Isso já quer dizer que no código inteiro isso vai acontecer. Então agora eu sei qual é o código, eu já consigo resolver. E é isso que ele tá dizendo, tá? Ele tá falando justamente isso. Eu vou pegar agora qualquer letra e vou retroceder 5 casas e descobrir a mensagem, tá? Nesse caso que eu falei. Ele vai falar isso, né? Basta descobrir por qual letra o A foi substituído, pois isso define todas as demais substituições. Ok. Uma mensagem em um alfabeto de 26 letras foi codificada usando uma cifra de César. Considere a probabilidade de se descobrir aleatoriamente o padrão utilizado nessa codificação e que uma tentativa frustrada deverá ser eliminada nas tentativas seguintes. Isso aqui, galera, é um enunciado complexo, tá? Eu já vi um monte de professor aí resolvendo essa questão, e muitas vezes eles leem isso aqui e falam assim: "Ah, isso aqui é muito fácil, galera, basta a gente pegar, e aí a gente multiplica, a gente soma, e aí a gente sabe que probabilidade é espaço amostral e casos favoráveis". Não acho que seja tão simples assim de explicar essa questão, tá bom? Pra quem já entende matemática é simples, mas pra quem não entende, às vezes não tá bem nisso, não é tão simples. Então vamos lá. Foi codificada uma cifra de César, eu quero descobrir qual é. Ele perguntou assim: "Qual a probabilidade de eu descobrir aleatoriamente?". Você sabe o que que é aleatoriamente? É o seguinte, ó, eu tenho um código teu que eu recebi, um código aleatório teu. Eu vou pegar a letra A desse teu código e eu vou chutar que letra ela vale de verdade. Eu vou falar assim: "A letra A do teu código, ela vale a letra C?". E aí, talvez eu vou ter de alguma forma eu vou conseguir saber essa resposta, eu vou ter que ter algum lugar que me diz se sim ou não. E aí vamos supor que o lugar diga assim, ó: "Não". Essa foi minha primeira tentativa. Agora eu vou fazer a segunda: "Tá, mas a letra A, ela vale a letra, E?". Aí fala: "Não". Fala assim: "A letra A, ela vale a letra B?". "Sim, ela vale". Imagina que aparece lá e fala: "Porra, descobri a criptografia, é só botar mais uma letra". É só adicionar mais uma letra, descobri o código, perfeito. Mas você viu que eu fiz isso em 3 tentativas. E no pior cenário eu poderia ficar aqui tentando muitas vezes, você concorda? Eu poderia falar assim: "A letra A, ela vale a letra B?". Ele falar: "Não". Aí eu falar: "Imagina que na verdade ela vale a letra X". Aí eu falar: "A letra A, ela vale a letra Z?". Fala: "Não". Fala: "A letra A, ela vale, meu Deus, a letra F?". Aí: "Não". Eu ia tentar quantas vezes? Primeira coisa é essa, quantas vezes eu ia ter que tentar? 26 vezes, você concorda? Não. Não é 26 vezes, tá? E esse foi um erro, é um erro muito comum, só que a prova foi boazinha e ela não deu chance pra você cometer esse erro, mas poderia sim ter cometido, tá? Então, pouca gente também acaba explicando isso porque as alternativas não dão margem pra esse erro, tá? Mas olha só, não tem como você tentar 26 vezes. Sabe por quê? Primeira coisa, você não vai poder tentar, ninguém nunca seria tonto de falar assim, ó: "O A vale o próprio A?". Porque se o A tá valendo o próprio A, então eu já vou estar lendo a mensagem. Se eu falar assim: "Ó, eu tenho um código de criptografia do cacete, cara, que eu troco a letra A pela letra A, e a B pela B, e a C pela C, e a D pela D". Porra, aí qualquer pessoa vai ler a mensagem, ela vai falar assim: O código eu tô lendo já aqui, eu já tô vendo o que tá escrito, porque a letra A virou a letra A, não vai ter criptografia alguma, tá". Então, eu só posso pegar a letra A e fazer teste com as outras 25 letras. Ninguém vai testar a letra A com a letra A, porque se assim fosse, não seria uma criptografia. A letra A seria a própria letra A, tá?
Então eu vou tentar quantas vezes? Eu vou tentar com a letra B, eu vou tentar com a letra C, eu vou tentar com a letra D, eu vou tentar com a letra E. É isso que você tem que perceber nessa questão. Outra coisa, ele falou ali, muita gente também não compreende, é o quê? Cada tentativa vai ser descartada. Então ele falou isso aqui, ó, é o padrão utilizado e uma tentativa frustrada deverá ser eliminada nas tentativas seguintes. Porra, o que que significa isso? Que se eu falar assim, ó, a letra A, nesse código aqui, ela vale a letra B, e você falar pra mim assim, ó, não, eu não vou tentar novamente. Eu não vou mais perguntar se ela vale a letra B. Ou seja, na primeira vez que eu vou tentar, agora vamos lá, vamos começar a juntar tudo aqui, tá? E antes de juntar tudo, não, eu não vou nem explicar a probabilidade, eu vou juntar tudo e você vai entender a probabilidade por consequência, tá bom? Eu quero que você imagine o seguinte: eu tenho a letra A do código, a letra A falsa. Eu quero fazer uma pergunta, fala assim: a letra A, ela vale a letra B ou não vale? Ela vale a letra C ou não vale? Eu só quero te perguntar uma coisa: de quantas formas eu poderia fazer isso? Quantas possibilidades eu tenho no mundo de fazer essa pergunta? A gente já sabe, 25. Eu só posso fazer essa pergunta sobre 25 letras. Eu posso perguntar: a letra A, ela é a letra B? Ela é a letra C? Ela é a letra D? Ela é a letra E? Ela é a letra F? E assim vai, até eu chegar na letra Z. E aí eu vou ter conseguido fazer 25 perguntas. Agora eu vou te perguntar uma coisa: dessas 25 perguntas que eu posso fazer, vamos até supor aqui que a letra A seja a letra D. Ela é a letra D. Eu tô inventando aqui, né? Tô botando no código tô supondo que seja um código que pula 3 também. Quantas respostas certas existem, então? Quantas formas tem no mundo de alguém falar pra mim assim, ó: "Tu tá certo. É isso mesmo". Só tem uma. Eu vou perguntar assim: a letra A é a letra B? Não. A letra A é a letra C? Não. A letra A é a letra D? É. Sim. A letra A é a letra E? Não. Entendeu? A letra A é a letra F? Não. A letra A vale a letra G? Não. Ela vale a letra H? Não. Eu vou ter 25 perguntas possíveis. Dessas 25, só tem uma que vai me dar a resposta certa, que é quando eu perguntar o que a letra A vale e eu falar a letra que ela realmente vale. Só tem um jeito de acertar isso. Então, se eu chutar aleatoriamente, se eu chegar aqui e falar assim, vou dar um chute, a letra A vale a letra qualquer letra, vou chutar aleatoriamente. Dentre as 25 perguntas, dentre as 25 perguntas que eu posso fazer, eu vou chutar uma. Qual é a chance disso estar certo? É uma chance a cada 25, tá? Porque das 25 perguntas só tem uma probabilidade, né, só tem um caso, uma situação em que eu vou acertar. É uma a cada 25. Se só houvessem 3 letras no alfabeto, né, se só houvesse a letra B, a letra C e a letra D, só tem essas 3 letras, né, aí a chance ia ser o quê? Eu ia poder fazer 3 perguntas, eu ia falar assim: "A é a B? Ou a é a C? Ou a é a D?". Eu tenho 3 perguntas para fazer e só uma delas vai estar certa. Então eu teria um terço de chance, eu teria 33% de chance, 33,3% de chance de estar certo. Se só houvessem 2 letras no mundo, olha só, a letra A só pode ter virado a letra B ou a letra C. Eu ia poder fazer o quê? 2 perguntas. E para essas 2 perguntas, o que que acontece? Somente uma estaria certa. A letra A é a letra B ou ela é a letra C? Então a chance de eu acertar seria 1/2, beleza? Isso é probabilidade. Probabilidade a gente sempre pega, agora sim a gente fala a fórmula, a gente sempre pega todos os casos possíveis, tá bom? A gente pega os casos totais, também chamados de espaço amostral, porque é o espaço que eu tenho da amostra de possibilidades que existem no mundo, tá? Só tem 25 formas de você fazer essa pergunta, beleza? Sobre casos favoráveis, mas olha só, favoráveis a quê? Caso favorável a quê? Caso favorável para o desfecho que eu tô estabelecendo. Então, quando eu falo assim, ó, vou fazer 10 arremessos de basquete, ó, vou fazer 10 arremessos de basquete. Tem aqui uma cesta de basquete, né? Eu vou desenhar aqui como se fosse. Tem uma cesta de basquete e tem um moleque aqui, ele vai fazer 10 arremessos de basquete nessa cesta, tá bom? Ele fez 10 arremessos de basquete. Vamos colocar até que ele já fez. E desses 10 arremessos que ele fez, vamos dizer que ele acertou. Ele é muito ruim, ele acertou apenas 3, tá bom? Por consequência, ele errou 7. E agora vamos supor que isso seja um padrão. Todo dia ele faz isso, todo dia ele faz isso. Ou seja, você poderia dizer que nos casos totais, você poderia colocar aqui, ó, casos totais sendo 10, existem 10 possibilidades, né? Supondo aqui, né, no que aconteceu com o moleque, ele vai fazer 10 arremessos, tá? E nesses 10 arremessos você já constatou que ele acerta 3 e erra 7. Se você agora extrapola isso, você fala assim, esse é o padrão dele, ele sempre vai fazer isso, eu te pergunto assim, ó, qual é a probabilidade desse moleque acertar uma cesta?
Qual a chance dele acertar uma cesta? Você vai falar assim, ó, os casos totais que eu vou analisar são 10, tá bom? Ele vai arremessar 10 vezes, né? Ele vai jogar 10 vezes. Nessas 10 vezes, qual a chance dele acertar uma cesta? Como é que funciona isso? Você vai falar, eu tenho 10 casos e o que é favorável, a tua pergunta é o quê? Qual a chance dele acertar? Bem, ele costuma acertar, é favorável, 3 casos de acerto a cada 10 casos totais. 3 sobre 10 é uma chance de 30%. Agora, se eu te perguntasse qual a chance dele errar essas cestas, né? Qual é a chance que esse moleque tem de errar uma cesta? Não precisa nem ser essas cestas, né? Qual é a chance dele errar qualquer cesta? Ele vai fazer um arremesso, ele não precisa estar fazendo 10, tá bom? Ele vai fazer um arremesso. Qual é a chance dele errar esse arremesso? Pega um exemplo real que você tenha. A cada 10 arremessos, né? Quando ele faz 10 arremessos, quando os casos totais são 10, o que que acontece? Os casos favoráveis são 7, porque agora eu tô perguntando a chance dele errar. Então os casos favoráveis são 7. Favorável à pergunta. 7 sobre 10, ele tem 70% de chance de errar. Você vai perceber que a chance dele acertar aquela cesta é 30% e a chance dele errar é 70%, tá bom? Totalizando 100%, até porque todas as chances resumem-se a acertar ou errar, ok? Pronto, isso aqui é um resumo de probabilidade, tá? E é o contexto que você precisa não só para essa questão, mas para qualquer outra. Agora, olha a pergunta. A probabilidade de descobrir o padrão dessa cifra apenas na terceira tentativa é dada por. E ele coloca aqui uma expressão matemática, tá? Deixando bem claro, galera, é óbvio que na hora da prova a gente jamais vai agir dessa forma, a gente nunca vai ficar enrolando, a gente nunca vai ficar desmembrando desnecessariamente a questão. Só que para você ficar rápido, para você ficar potente na matemática, você justamente tem que aprender de um jeito vagaroso, de um jeito muito detalhado, tá bom? Quando ele pergunta qual a probabilidade de eu descobrir o padrão dessa cifra apenas na terceira tentativa, acho que tem muita gente que já sabe, né, que nesse caso a gente vai ter que multiplicar, a gente vai ter que colocar o e, vai jogar na primeira, e na segunda e na terceira. Mas eu também quero dar uma demonstração sobre esse princípio, tá bom? Da probabilidade de vários eventos simultâneos. Imagina aqui você que eu tenho uma urna. Quero que você imagine isso, tá bom? Eu vou ter uma urna aqui, eu vou ter 2 urnas aqui, tá bom? E o que que eu tenho nessas urnas? Eu tenho bolinha roxa, eu tenho bolinha vermelha e tenho também bolinha azul. Na outra urna a mesma coisa, bolinha azul, tenho bolinha vermelha e tenho bolinha roxa. Eu vou te fazer uma pergunta. Olha só para essa urna, só existe ela. Se eu te perguntar assim, qual a chance de eu tirar uma bolinha roxa dessa urna? O que que você vai falar? A chance de tu tirar uma bolinha roxa? Peraí. Você tinha dito que era casos totais e aqui o caso favorável. Tu vai mexer só nessa urna, só nessa urna. Quais são os casos totais possíveis? Porra, são 3. Você só pode pegar 3 bolinhas. Ou tu vai pegar a roxa, ou a vermelha, ou a azul. Tem 3 bolinhas. Tá, mas tu quer saber a chance de tu tirar uma roxa. Então, eu quero saber os casos favoráveis de tirar uma roxa. Quem é o caso favorável de tirar uma roxa? É um. Só existe uma roxa aqui dentro. Então, a única coisa que vai me favorecer é uma coisa. Só posso tirar a roxa, tá? Das 3 bolas que eu tenho, só uma me satisfaz, tá? Porra, que frase horrível. Então, olha só. Dos 3 casos totais que eu tenho, só tem um caso que satisfaz o que tu me perguntou: qual é a chance de tirar uma roxa? Então, tranquilo, a chance é 1/3. É 33,3%. A cada 3 tiradas, eu tiraria uma roxa num universo, né, em que eu tirasse a bola 3 vezes repondo ali. Ok. Olha como a pergunta muda completamente se eu te perguntar assim: qual é a chance de eu tirar uma bola roxa na primeira e depois a bola roxa da segunda, tá? Olha isso. Agora eu não tô querendo saber a probabilidade de tirar uma aqui, e aí ou tirar uma aqui, ou tirar uma aqui. Não, eu quero saber a probabilidade de acontecer o seguinte: eu meti a mão na primeira, saiu roxa. Agora eu meti a mão na segunda, saiu roxa. E aí, qual que é a probabilidade? Tem gente que vai pensar que é 1/3, tem gente que vai achar que é pra somar. Não. Nesse caso que a gente fala, tu quer tirar uma na primeira e na segunda. Quando a gente tem o conectivo "e", isso aqui eu tô te dando um resumo agora, né, se você quiser saber de maneira mais simples. Quando a gente tem um conectivo "e", você multiplica as probabilidades. Quando você tem um conectivo "ou", você soma as probabilidades. Você pode pensar em soma, né, quando você tem um conectivo soma, tá bom? Perdoe pela letra aí, é que eu tô tentando fazer um pouco mais rápido a parte da escrita, tá? E quando você tem um conectivo "e", você multiplica, tá bom? Pode parecer uma bobeira, mas ajuda você a gravar. Agora, se tu quiser entender o fundamento, vamos lá. Qual é a probabilidade de eu tirar uma bola roxa na primeira e na segunda? Eu quero na primeira e na segunda. Olha o que que teria que acontecer. Primeira coisa, vamos pensar em todos os casos possíveis. Você concorda que você pode tirar uma vermelha na primeira e, depois de tirar uma vermelha na primeira, você pode acabar tirando uma vermelha na segunda? Isso aqui já não é o que tu quer. Esse é um dos casos e ele não é o que tu quer. Mas tu pode tirar uma vermelha na primeira e acabar tirando uma azul na segunda, tá?
Então você tirou uma vermelha na primeira e tirou uma azul na segunda, também não é o caso que você quer. Você pode tirar uma vermelha e na segunda acabar tirando uma roxa, esse não é o caso que você quer. Você quer tirar roxa nas duas ao mesmo tempo, você quer tirar roxa em uma e logo depois na outra, tá bom? Outro caso que poderia acontecer, você poderia até tirar você poderia tirar a azul na primeira, então tirei a azul na primeira e agora você tira qual da segunda? Você tirou a azul também, esse não é o caso que eu pedi roxa nas duas. Você poderia tirar a azul na primeira e tirar a vermelha na segunda, então tirei a azul na primeira e agora eu tirei vermelha na segunda. Esse não é o caso que a gente pediu também. Você poderia até tirar a roxa na primeira, mas na segunda você tirar o quê? Você tirar a vermelha. Tirou a roxa na primeira. Opa, esqueci de contar um caso da azul, né? Você pode tirar a azul aqui na primeira e tirar também roxa na outra, né? Azul e roxa na outra, tá? Me distraí aqui. Então você pode tirar azul e roxa, tá bom? Olha só, eu tô botando todos os casos possíveis aqui. Vou até dar um pouco mais de espaço na tela. Agora, você pode tirar a roxa na primeira, tá? Que é o que tu quer, e tirar a vermelha na segunda. Então, vou representar aqui em cima, tá? Vou colocar aqui. Tirou a roxa na primeira e na segunda tirou a vermelha. Não é o que a gente quer. Você pode tirar a roxa na primeira e na segunda tirar a azul. Então, tu tirou a roxa aqui e na segunda tirou azul. Não é o que a gente quer. E o outro caso possível, e aqui esgotam-se todos os casos, é tirar a roxa na primeira e na segunda também tirar a roxa. Esse é o caso que a gente queria desde o início. O caso que a gente estava querendo era tirar a roxa nas duas. Você vai ver o seguinte, tá bom? Que todas as possibilidades do mundo existentes aqui são o seguinte, ó. Um caso, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 casos. São 9 casos, tá? Desses 9 casos possíveis, só um deles satisfaz você, tá bom? Então são 9 casos, mas apenas um. Então por isso que a chance é 1/9. Claro que você mata isso na hora se você simplesmente aplicar o seguinte: a probabilidade de 2 eventos acontecerem sucessivamente, né, um e outro, você multiplica a probabilidade de um pela probabilidade de outro. Então, eu quero roxa nas duas. Qual é a probabilidade de roxa na primeira? É 1/3. E também quero na segunda. Qual a probabilidade de roxa na segunda? É 1/3. Quanto é 1 vezes 1? 1. Quanto é 3 vezes 3? 9. 1/9 é a probabilidade. A mesma coisa que eu havia achado antes, mas eu estava te explicando o fundamento imaginário, né, imaginativo, melhor dizendo, dessa regra, tá bom? Opa, tinha travado meu microfone. Pronto, voltou. Então, certo, depois desse pequeno resumo de probabilidade, agora vamos lembrar do que ele pediu. Uma mensagem, um alfabeto foi codificada, blá blá blá. Qual a probabilidade de eu descobrir o padrão dessa cifra de César apenas na terceira tentativa? Cara, esse comando dessa questão aqui, ele é muito interessante, porque ele quer que tu descubra, ele quer que tu acerte, tá? O que ele quer que você faça é isso, ele quer que você acerte qual é a cifra, ele quer que você descubra o código, que você pegue uma letra, chute ela e diga: Ela é a letra E, por acaso?", e você acerte, mas ele quer que isso aconteça só na terceira tentativa. Tu vai tentar 3 vezes. Olha só, para você só conseguir descobrir qual que é o código somente na terceira tentativa, você obrigatoriamente vai precisar errar na primeira. E você vai precisar errar na segunda e vai ter que acertar somente na terceira. Então a primeira coisa nesse tipo de questão é você já estruturar a lógica da resposta, tá? Que é essa aqui. Você tem que errar a primeira e tem que errar a segunda e tem que acertar a terceira, porque ele quer que tu descubra apenas na terceira tentativa. Agora a gente simplesmente coloca o que significa e aí detalhe, essas 3 coisas têm que acontecer. Você tem que errar na primeira e errar na segunda e acertar na terceira. Então a gente já sabe que a gente vai ter que multiplicar a probabilidade de cada situação dessas. Agora vamos lá. Qual é a probabilidade de eu errar na primeira tentativa? Detalhe, eu vou pegar a letra A e eu vou tentar chutar quem ela é. De quantas formas eu posso fazer isso? Ou seja, quem são os casos totais para eu chutar e quem são os casos favoráveis? Olha como é que todas as noções que eu passei até aqui, elas vão ser úteis agora, quando a gente chegar na execução da questão de fato, tá? Olha só, os casos totais que eu tenho aqui na primeira, eu vou pegar e vou falar assim: a letra A é quem? Quem é a letra A? Eu só posso fazer isso com 25 casos. Eu tenho 25 chutes para dar. Ela é B, ela é C, ela é D. Beleza. E o caso favorável? Lembra o caso favorável o quê? É uma chance só, certo? Errado. Porque nesse caso, você sabe o que que é favorável para minha probabilidade? É eu errar. O que eu quero que aconteça é errar, tá bom? Eu tô querendo saber a chance de eu errar de primeira. A chance de eu errar de primeira, ela não é 1/25, ela é imensa. A chance de eu errar de primeira é 24/25, porque os casos favoráveis são o quê? Errar. O caso favorável, no caso, o que que eu já determinei que eu quero errar, errar e acertar. Qual é a chance de eu errar? De eu falar assim: a letra A é a letra a chance é 24/25, porque dos 25 chutes que eu posso dar,
24 estão errados, então é muito mais provável de eu errar. E agora eu multiplico pelo segundo evento, que é também errar. Mas qual é a chance de eu errar agora? Se atenta a isso. Antes de colocar os casos totais como sendo 25, presta atenção. Independente do que tenha acontecido, você já vai ter feito um chute, você já vai ter tentado uma vez. Quando você tentou essa vez, você já teve a tua resposta, que não era, tu errou, né, na primeira vez. Isso tá fixado de que tu vai errar. Então tu já sabe uma letra que não é. Então agora você não tem mais 25 palpites, você só tem 24 palpites, você só pode falar 24 letras, porque se tu podia antes falar, a letra A é a letra B, C, D, E, F, G, H, agora uma dessas você não pode mais. Você, por exemplo, vamos supor que você tentou a B, vamos supor, você já não tem a B, então só tem 24 chutes pra você fazer. Desses 24 chutes, eu quero que tu erre. Quais são os casos favoráveis pra tu cometer um erro? Em 24 chutes, você pode falar qualquer uma das 23 letras que estejam erradas. E aí você vai estar dentro do que eu quero, tá bom? E agora eu preciso que tu acerte. Pra tu acertar, tu vai falar assim: a letra A é o quê? E aí tu vai ter quantas possibilidades? Qual vai ser o universo de tentativas? Vão ser 23. Você já vai ter tentado uma, vai ter tentado outra, você daquelas 25 letras, você já testou duas, então você só tem mais 23 possibilidades de dar um chute, tá bom? Só que agora eu determinei que tu vai acertar. Qual é a chance de você acertar? Qual é o caso favorável aqui? Aqui é só um, tá bom? Aqui eu quero que aconteça apenas uma coisa, eu quero que você acerte, e dessas 23 só tem uma que vai dar certo. Pronto, essa é a resposta. Se você multiplicar aqui essas 3 frações, você encontra a probabilidade em porcentagem de que qualquer pessoa no mundo tentando 3 vezes, ela consiga acertar apenas na terceira, tá bom? Só que a questão não pediu isso, ela pediu para você marcar essa expressão, então essa expressão está na letra E, tá bom? 24 sobre 25 vezes 23 sobre 24 vezes 1 sobre 23, tá bom? É isso, tá? As outras nem fazem sentido, tá bom? As outras aqui são bem aleatórias, menos essa aqui, mas essa daqui, ela, embora esteja com os números certos, ela tá somando, então não faz sentido, porque seria errar na primeira, ou errar na segunda, ou acertar na terceira. Não tem sentido dessa forma, tá bom? É claramente a letra E. Essa é a expressão que fornece a probabilidade de eu só acertar na terceira, tá bom? Pronto, vamos seguir para a próxima. Essa é uma questão de logaritmo e a gente sabe que muita gente tem dificuldade em logaritmo. É bizarro o nível de facilidade dessa questão aqui. Essa questão é realmente muito fácil, galera. Então, hã na hora da prova, né, os meus alunos que tinham assistido a minha aula de logaritmo, todo mundo, né, conseguiu fazer essa questão aqui em 30 segundos, porque ela é realmente muito simples. Vamos lá. Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que 2 terremotos ocorridos apresentaram magnitudes M1 e M2. Ou seja, o que é a magnitude de um terremoto? É uma grandeza que vai informar o quanto esse terremoto foi destrutivo, o quanto ele foi grande, tá? Medidos segundo a escala Richter e liberaram energias iguais a E1 e E2. Ou seja, galera, ele não está dizendo qual é o valor da magnitude e nem o valor da energia. Ele só falou assim, ó, tem o terremoto que teve magnitude M1 e esse terremoto liberou uma energia E1. E tem um terremoto de magnitude M2 que liberou uma energia E2. Não falou mais nada. Entre os estudiosos do assunto é conhecida uma expressão algébrica que relaciona esses valores. Olha só, tem uma expressão que relaciona os valores aqui desses 2 terremotos, tá bom? Então aqui, ó, tu pega M2 menos M1, tu pega a magnitude de um e subtrai da do outro, e isso é igual a quê? 2/3 do log da energia do segundo dividido pela energia do primeiro. Não se assuste com isso, porque isso aqui é muito fácil, tá bom? Pra que serviria isso, né? Pra quem tá perguntando assim, pra que serviria isso? Serviria justamente, vamos supor que eu tenho a informação da magnitude, do M2 e eu não tenho a do M1. Mas eu sei a energia do E2 e sei a energia do E1. Eu vou preencher aqui, preencher aqui, preencher aqui e vai ficar somente a variável do M1, eu vou conseguir encontrar, tá bom? Olha só, estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou a magnitude dele, que é M1, igual a 6,9. Então ele deu agora um dado. E a energia liberada foi 1/10 da observada no segundo terremoto. Qual é o valor aproximado da magnitude M2 do segundo terremoto expresso com uma casa decimal, né? Ou seja, é um valor quebrado e ele quer uma casa decimal. Vamos supor, é 5,4. Esse vírgula 4 é uma casa decimal, tá bom? Repara que ele deu exatamente o que eu falei pra você, né? Eu disse o quê? Que dessas 4 grandezas, M2, M1 e E2 e E1, se eu tivesse 3, eu conseguiria achar a quarta. Aí você vai falar assim: "Pô, Pedro, eu não vi ele dar essas 3 grandezas. Eu tô vendo que ele deu a M1, e aí ele falou que a energia liberada pelo terremoto 1
ela foi um décimo daquela que foi observada no segundo terremoto. Mas só aí que tá, você pode estar achando que não deu as 3, mas só dele falar que ela foi um décimo daquela que foi observada no segundo terremoto, ele já tá dando essas duas. Vamos supor o seguinte: imagina que você tem um nível de poder e eu tenho um nível de poder. E eu falo assim: olha, o meu poder é 10 vezes maior do que o seu, tá bom? Então esse aqui é o meu poder, é o P1, e o teu é o P2. Eu falo assim: o meu poder é 10 vezes maior que o seu. O que isso significa? Que se o teu poder for 1, o meu é 10. Se o teu poder for 2, o meu é 20. Ou seja, eu estou sim dizendo uma informação sobre os nossos dois poderes. Agora, você vai falar assim: "Tá bom, mas eu não sei qual é o meu poder nesse caso, porque se o meu poder for 3, o teu vai ser 30, né?". Então, só que a questão resolveu isso pra você, porque a questão não te pediu pra falar nem do poder do primeiro, nem do poder do segundo, tá? Ela pediu justamente, ela colocou na fórmula do log um em relação ao outro, tá? Então, vamos supor, se eu pegasse, eu sei que o meu poder é 10 vezes maior que o teu, então se o teu for 1, o meu é 10. Se o teu for 2, o meu é 20. Se o teu for 3, o meu é 30. Mas e se eu tivesse uma fórmula que ela tem esse elemento aqui, ó, P1 dividido, vamos colocar, por exemplo, né, P2 dividido por P1. Nesse caso, a resposta sempre vai ser a mesma, porque você sempre vai ter que pegar o P2 e dividir pelo P1. Então vamos pegar no primeiro caso, P2 dividido por P1 é 1/10. Quanto que dá 1/10? 0,1. Vamos pegar no segundo caso, o meu quadro estava fora aqui, né. No segundo caso, P2 dividido por P1, só que e se o teu poder, no caso, for 3 e o meu for 30? Quando você fizer 3 dividido por 30, vai dar 0,1 do mesmo jeito, tá? Então, essa era outra sacada essencial para essa questão aqui. O que que ele vai perguntar? Qual é o valor da magnitude M2 do segundo terremoto expresso com uma casa decimal? Primeiro passo para você resolver essa questão é você manter a calma e começar a colocar nessa fórmula os valores que ele te deu. Vamos fazer isso. Ele quer achar M2. Eu vou reescrever a fórmula substituindo os dados, tá bom? Então eu tenho aqui M2 menos M1. Eu sei quem é o M1. O M1 é 6,9. Acabou. Então M2 menos 6,9. Isso é igual a 2 terços, repete o 2 terços, de vezes, né? 2 terços de log de quê? "Ah, Pedro, mas eu não sei o que que é log ainda". Calma, log de quê? Esse é o ponto alto da questão, não é o log. O ponto alto da questão é falar de quê? E2/1. E olha o que ele te diz no enunciado: a energia liberada pelo terremoto 1, né, porque ele falou a magnitude do 1 e falou assim: "E a energia liberada foi 1/10 da observada no segundo terremoto". Cara, se a energia do E1 foi 1/10 daquela que foi observada no segundo terremoto, você concorda que a do segundo é 10 vezes maior que a dele? Né, ele falou assim: "Olha, a energia E1, ela foi 1/10 de quem? Da energia liberada no segundo terremoto". Então, tenta montar essa frase. Imagina que a energia liberada no segundo terremoto, ela tivesse sido 20. Quem seria E1 nesse caso? Ele falou assim: "Olha, a energia do primeiro terremoto foi 1/10 daquela do segundo. Se a do segundo é 20, a do E1 vai ser 1/10. 1/10 de 20, eu só preciso dividir por 10, eu vou achar que é 2, tá bom? Então a do E1 seria quanto? 2. E o que ele coloca aqui é o E2 sobre o E1, ele coloca uma relação entre eles, ou seja, embora eu não saiba o valor verdadeiro da energia do E1 e nem mesmo da energia do E2, o que está aqui é justamente uma razão entre o E2 e o E1. Ou seja, eu não tô nem aí para o valor verdadeiro, eu quero saber da relação entre os valores. E ele me deu a relação. Ele falou: a relação é a seguinte: a energia do E1 ela é 1/10 da energia do E2. Se a energia do E1 é 1/10 da energia do E2, é porque a energia do E2 é 10 vezes maior que a energia do E1. Essa é a lógica. Eu sou 1/10 de você. Eu tô querendo dizer ao mesmo tempo que tu é 10 vezes maior que eu. Se eu tenho uma conta que coloca o E2 em cima do E1, sendo que ele já disse que o E1 é apenas 1/10 do E2, então é porque o E2 é 10 vezes maior que o E1. O que que acontece quando eu colocar uma coisa em cima que é 10 vezes maior do que uma coisa embaixo? Sempre vai dar 10. Sempre vai dar 10. Se eu colocar aqui em cima é 20 e embaixo é 2, eu tô respeitando, né? Porque a energia do E1 ela é 1/10 da energia do E2, ou a energia do E2 é 10 vezes maior. Quanto que isso aqui vai dar? Vai dar 10. Faz 20 dividido por 2, que vai dar 10. Se eu tivesse, ao invés disso, colocado a energia do E2, na verdade, ela é 50, e a do E1 é 1/10 da dele, a do E1 é apenas 5. Isso também ia dar 10 do mesmo jeito, ou seja, você só precisava saber que a relação entre o E2 e o E1 é essa, de que o E2 é 10 vezes maior. Então, 10 vezes maior do que o que está embaixo, simplesmente é o número 10. Então, na verdade, E2 sobre 1 dá 10. E o que tu quer aqui é o log de quem? Não é o log de E2 sobre 1, é o log de 10. Beleza?
Só isso. Para você resolver agora, você só tem que resolver essa pequena e simples equação logarítmica. Você só tem o m2 aqui como variável, menos 6,9, 2/3 log de 10. Pedro, o que que eu faço com log de 10? Olha só, galera. Para quem não sabe o que é um logaritmo é uma coisa muito simples. Quando você tiver assim, deixa eu dar um exemplo. Tá, logaritmo de 8 na base 2. Quanto que vale isso? Como que funciona um logaritmo, tá bom? Você não sabe quanto ele vale. Quando você vê aqui log de 10, você não sabe quanto ele vale. Quando você vê log de 8 na base 2, a base é o que tá aqui embaixo, tu não sabe quanto vale isso. Você tem que chamar ele de x. Você fala assim, vale x. Quanto é log de 8 na base 2? Vale x. Qual é a operação que se faz para você descobrir um logaritmo? É essa daqui, ó. Você pega a base, eleva a esse valor aqui, que tu não sabe quem é, que é o x, e diz que tem que dar esse cara. Vem comigo, 2 elevado a x tem que dar esse cara. 2 elevado a x tem que ser 8. Aí você fala, tá, quem é agora? É o seguinte, troca o 8 pelo 2 elevado a 3. Então, por exemplo, aqui tu tem 2 elevado a x. O 8 tu vai trocar por 2 elevado a 3. Por quê? Porque é verdade. Porque o 8 realmente é o 2 elevado a 3. O que acontece? Olha a pergunta que eu vou te fazer. 2 elevado a quanto dá 2 elevado a 3? Porra, olha, essa pergunta ela é absurda, olha como ela é ridícula. Escuta de novo, 2 elevado a quanto dá 2 elevado a 3? Tem muito professor que só corta, eu sei, né, mas eu quero te mostrar, 2 elevado a quê vai dar 2 elevado a 3? É óbvio que 2 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 3, então é por isso que a gente pode cortar e dizer que o x é 3, tá bom? É uma forma de ver a situação. Então, no caso, o logaritmo de 8 na base 2, quanto que vale isso aqui? Vale 3. Testa se não vale, ó, 2 elevado a 3 dá 8, pronto, tá certinho. E se eu quisesse saber agora quanto que é o logaritmo de 1000 na base 10? Ah, não sei quanto que é, dá x. Faz o que eu te falei, 10 elevado a esse x tem que voltar a ser o 1000, então 10 elevado a esse x precisa voltar a ser o 1000. Tá, 10 elevado a quem dá 1000? Não sei. Quem é o 1000? A gente pode trocar ele de modo tranquilo por 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 3, até porque 10 elevado a 3, 10 vezes ele mesmo 3 vezes, realmente dá 1000. E agora, 10 elevado a quem dá 10 elevado a 3? É óbvio, né? Você corta aqui, x é 3. Nesse caso aqui, o log de 1000 na base 10 também é 3, beleza? E aí tem um detalhe, quando você olhar para um logaritmo e você não vir nenhum número aqui, você vai falar assim: "Cadê a base, Pedro? Eu não tô vendo nada aqui embaixo como base". É porque a base é 10, tá bom? Então, log de 10, e eu não tô vendo nenhuma base, é porque na verdade é 10 também, tá? Olha agora como que fica simples, né? Você vai ter assim, log de 10 na base 10 e tu fala assim, não sei quanto que é isso. Apenas executa a definição que eu te mostrei. 10 elevado a esse x tem que voltar a ser esse cara aqui. Pera aí, 10 elevado a x precisa voltar a ser esse cara aqui. Sim, esse cara aqui. Eu te pergunto, 10 elevado a quanto que dá 10? Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, 10 elevado a quanto vai dar 10? Ué, se tu quer aquele dele mesmo, ele vai ter que ser elevado a 1, tá bom? Ou você poderia pegar esse 10 aqui e falar assim, ó, esse 10 está elevado a 1 porque eu não tô vendo nenhum expoente. Corta aqui, x é igual a 1. É por isso que log de 10 é 1, tá? E essa é a grande facilidade da questão, tá bom? Que você cai nisso aqui, log de 10, tá bom? Sem ter uma base aqui, você sabe que a base é 10. Quanto que é log de 10 na base 10? 10 elevado a 1, que dá 10. Ou seja, log de 10, você troca toda essa estrutura aqui por 1. Você apaga ela e troca ela toda por 1. Que detalhe, o 1 não vai fazer nenhuma diferença, né? Porque 1 vezes 2/3 dá o próprio 2/3. Pronto, você ficou com isso para resolver. A magnitude do terremoto 2, ela é igual a quê? Ah, ela é igual a 2/3. Pedro, e o menos 6,9 que estava desse lado? Ele passa para lá como mais 6,9, tá bom? Então, é 2/3 mais 6,9. Eu peguei o que estava subtraindo aqui e passei para cá. É óbvio que eu poderia dizer que eu somei 6,9 dos dois lados, né? Então, isso aqui é uma equação, eu posso somar o mesmo número dos dois lados. Somei 6,9 aqui, 6,9 com menos 6,9 sumiu, e somei 6,9 aqui, tá aqui, né? E eu não mudei a equação por causa disso, ela só ficou de um jeito mais isolado aqui para o M2. Agora é só resolver isso e você tem a resposta, tá bom? Então aqui, ó, 2/3 mais 6,9. Quanto que é 2/3? 2 dividido por 3. A gente sabe que 1 dividido por 3 é 0,33. Se forem 2 dividido por 3, é 0,66, tá bom? Então, 2/3 a gente tem que saber que dá 0,66. É claro que pode botar só 0,6, que não vai ter impacto aqui, porque ele quer com uma casa decimal. E 6,9 é o próprio 6,9. Faz essa soma de cabeça, você pega 0,6 e coloca no 6,9. Você vai botar primeiro 0,1 para fechar 7, agora vai sobrar 0,5, vai ficar o quê? 7,5 ou 7,6.
7,56 se você quiser ser mais específico. Essa é a resposta, tá bom? Então é a letra C, 7,5 ele pediu justamente aproximadamente, né, o valor aproximado, e é justamente 7,6, tá bom? Só para deixar claro, embora eu esteja resolvendo devagar, na hora da prova isso aqui sai muito rápido, tá bom? Todas essas questões saem muito rápido. Essa aqui também sai muito rápido. Você vai olhar, você vai falar: qual é a chance de eu acertar apenas na terceira tentativa? Ué, eu quero errar a primeira, errar a segunda e acertar a terceira. Mas para isso acontecer agora, como é que é cada probabilidade aqui, né? Então, a probabilidade de eu errar a primeira, eu vou ter 25 tentativas, 25 possibilidades, tá? Vou ter 25 possibilidades, mas eu quero errar, então eu preciso atacar uma das 24 que me leva ao erro. Agora eu só tenho 24 possibilidades e eu preciso acertar, eu preciso marcar uma das 23 que me leva ao erro. Agora eu só tenho 23 possibilidades e eu preciso acertar a única que me leva ao acerto, tá bom? Para essa aqui é a mesma coisa, tá bom? Você vai olhar para cá, você vai substituir, então olha só, você vai virar, ó, o M1 é 6,9, então eu quero M2 menos 6,9, que é igual a 2/3 de log de quê? Log de E2 sobre E1. Aí tu vai ler aqui, ó, a energia liberada no E1 foi 1/10 da observada no segundo. Ah, então o segundo é 10 vezes maior. Quando eu botar o segundo sobre o primeiro, 10 vezes maior do que algo que é apenas ele mesmo, né? Então o E1 é uma coisa, eu sou 10 vezes maior, isso vai dar 10. Log de 10, log de 10 é 1. Então fica 2/3 aqui. Pega o menos 6,9, passa para cá, 2/3 mais 6,9. 2/3 é 0,6, mais 6,9 dá 7,5. Isso se faz muito rápido. Agora sim vem a última questão, tá? Que é, dessas aqui que eu fiz, é a questão teoricamente assim mais difícil, e eu já vou adiantando, né, como as outras eu comecei resolvendo devagar, essa aqui eu já vou dizer como que, a maioria das pessoas resolve, e eu não gosto muito desse jeito, tá bom? A maioria das pessoas vai falar assim: "O hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas. Para executar uma atividade, a direção desse hospital vai formar uma equipe com 5 médicos, tá? E desses 5, pelo menos 3 são cardiologistas". Aí a pessoa vai falar assim pra você: "Ó, pelo menos 3 são cardiologistas, então tem que ser cardiologista, cardiologista, cardiologista com neuro, esse é um dos quadros, depois cardiologista 4 vezes com neuro, ou pode ser todo mundo cardiologista. Essas são as 3 formas de fazer. Nessa primeira aqui, a gente quer pegar 3 cardiologistas, e aí a gente tem 7, então faz uma combinação de 7, tomado 3/3. A gente quer pegar 2 neurologistas de 6, faz uma combinação de 6, tomado 2/2. É isso, né? Eu vejo que muitos professores resolvem assim, indo muito direto ao ponto, tá? Eu também não gosto de resolver desse jeito, tá? Então eu quero realmente setar aqui o tipo de raciocínio. Vamos lá. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas. Imagina isso, tá bom? Tem 7 médicos cardiologistas. Então vamos chamar aqui de cardiologista A, cardiologista B, cardiologista C, cardiologista D, cardiologista E, porque eles são diferentes. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Eles são diferentes, já começa por aí. Cardiologista F, A, B, C, D, E, F e cardiologista G, tá? Tem esses 7 aqui, cada um diferente do outro. Ninguém vai dizer assim: "Ah, a mesma coisa, né, cardiologista é tudo igual", tá? Não é isso que a questão vai dizer, inclusive, tá? E esse hospital tem também 7 médicos neurologistas. Então temos aqui o neurologista A, temos o neurologista B, temos o neurologista C, temos o neurologista D, temos o neurologista E e temos o neurologista F. Galera, tem que entender o seguinte, né? Análise combinatória é a matéria que todo mundo mais tem dificuldade. E é justamente porque muitos dos professores, não tô falando do Procópio, óbvio que não, tá? Claro que não. Já vi o Procópio explicando, ele explica direito a análise combinatória, é um dos poucos que explica, inclusive, muito bem, tá? Mas a maioria dos professores faz o quê? Fica só nessa: "Galera, a ordem não importa, então é combinação. Se a ordem importa, é arranjo". Aí aplica lá e não explica para o aluno profundamente o que está acontecendo, tá? Fala só assim: "Ué, se a ordem não importa, é combinação". Mas é difícil, às vezes, você perceber na hora da prova se a ordem importa ou não, tá? Então, primeira coisa, vamos lá. Ele tem esse quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos. Vai formar uma equipe com 5 médicos, sendo menos 3 cardiologistas, tá bom? Agora eu te pergunto, uma equipe de 5 médicos, tá? Vamos pensar em quantas equipes diferentes a gente pode formar. Imagina que eu vou fazer uma equipe de 5 cardiologistas e eu pego nessa equipe eu quero, entenda bem, a equipe é só isso, 5 cardiologistas. Isso aqui não é equipe, isso é todo mundo que está disponível. A equipe é eu pegar e formar um time separado. Então, vamos supor que eu forme aqui uma equipe de 5 cardiologistas e aí eu formo essa equipe assim, ó: o cardiologista A, B, C, D, E. Eu te pergunto, essa equipe é a mesma coisa de eu pegar e formar assim, de eu pegar o cardiologista A, B, C, F, G? Não é possível que você vai dizer que é a mesma equipe. Óbvio que não é a mesma equipe, é outra equipe.
É completamente diferente, tá bom? E se eu pegasse o cardiologista A, B, C, D e o F? Isso também é outra equipe completamente diferente. Se eu pegar esse cardiologista aqui, é outra equipe completamente diferente. Agora vamos lá. Se eu falar pra tu assim, ó, eu vou pegar a equipe, vou chamar a equipe aqui agora. Eu tô chamando a equipe, né? Imagina aqui, ó. Tô chamando a equipe. Vamos lá. Cardiologista A, cardiologista B, cardiologista C, cardiologista D, cardiologista E. Os 5 aí estão convocados pra equipe. Vai dar o plantão. Agora eu faço assim, ó. Cardiologista E, cardiologista D, cardiologista C, cardio B e cardio A, os 5 estão convocados. Ou eu faço assim: cardiologista B, vem cá, C, vem cá, D, vem cá, A, vem cá, C, vem cá. Vem cá, perdão, né? Estão convocados. Todas as vezes é a mesma equipe. A menos que eu falasse assim, ó, se eu falasse assim, ó, o primeiro que eu falar o nome aqui agora vai ser promovido a residente nível 3, o segundo que eu falar o nome vai ser residente nível 2, o terceiro que eu falar o nome aqui agora vai ter que limpar a mesa de cirurgia, o quarto que eu falar o nome aqui agora vai ser responsável por transplantar o coração, e o quinto que eu falar aqui agora vai ter que ficar esperando do lado de fora de reserva. Agora, a ordem em que eu chamar vai importar completamente. Se eu sou um cardiologista que eu sou muito bom de fazer transplante de coração e eu for chamado na ordem em que eu fico de reserva, vai ser uma equipe diferente, uma equipe pior. Se eu for chamado para levar o lixo, fica pior. Se eu for chamado para transplantar o coração, já é uma equipe mais capacitada. Você entendeu? Se eu dissesse que, dependendo da ordem que eu chamar, se eu chamar o primeiro, você vai ser uma coisa, se eu chamar o segundo, você vai ser outra coisa, nesse caso, a ordem ia ter total impacto. Mas ele não falou nada sobre isso aqui. Nada, nada. Ele só tá te perguntando assim, ó, qual é a expressão numérica que representa o número máximo de maneiras diferentes de formar essa equipe? Ou seja, ele só quer saber quantas equipes diferentes existem. Aí eu te pergunto, se eu pegar a equipe formada pelo uma equipe só de neurocirurgião A, B, C, D, E, ou eu falar: "Não, essa equipe na verdade ela é do neurocirurgião EDCBA". Isso é a mesma equipe, cara. Ela é a equipe do cirurgião ABECD. É a mesma equipe, tem os 5 caras lá, é isso que importa, entendeu? Por isso que a ordem não importa, tanto faz a ordem que você falar, não importa. Agora voltando, como que você começa essa questão? Primeira coisa é você sempre fazer a questão de trás pra frente. Então olha só, ele quer saber o número de maneiras distintas de formar essa equipe. Que equipe? Como assim? Ele tá dizendo aqui em cima, olha só. A direção desse hospital vai formar uma equipe. Sim, ela vai formar uma equipe, mas essa uma equipe que vai ser formada, ela vai ter 5 médicos. Opa, esse já é o formato da equipe. Essa equipe vai ter 5 médicos, isso tá batido na questão, tá determinado que vai ter médico, 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 tá? Mas é de qualquer jeito? Não. Vai ter 5 médicos, mas olha só, pelo menos 3 têm que ser cardiologistas, ou seja, ele já definiu, você não tem opção, pelo menos 3 têm que ser cardiologistas. O que significa pelo menos 3? Quer dizer o seguinte, a equipe pode ter um cardiologista? Não. Ela pode ter 2 cardiologistas? Não. Ela pode ter 3 cardiologistas? Pode. Pelo menos 3 têm que ser cardiologistas, 3 vale. Ela pode ter 4 cardiologistas? Pode. Pelo menos 3 pode ser. 4 tá dentro disso. Pelo menos 3, mas pode ser mais. Pode ter 5 cardiologistas? Pode. O único critério que ele deu é esse. Por que que eu tô sendo tão enfático nisso? Pra quem já viu essa resolução muitas vezes ou pra quem já tá muito craque em análise combinatória, pode parecer ridículo. "Ah, vai logo, eu quero uma explicação mais direta". É porque tu que não sabe nada de didática. Se você tá aí pedindo uma explicação mais direta, é porque eu tô explicando aqui pra todo mundo entender. O que pega na prova é a linguagem, não é a fórmula. A fórmula da combinação e a fórmula do arranjo, todo mundo sabe. O que pega na hora da prova é a linguagem, tá? É o discernimento da linguagem da questão. Então por isso que eu explico desse jeito, ok? Eu quero uma equipe com pelo menos 3 cardiologistas, tá? Quando você avista esse tipo de conectivo, esse pelo menos, você não tem como fazer a questão de uma vez, você tem que considerar todos os formatos possíveis, tá bom? E eu vou te dizer agora quais são os formatos possíveis, tá? Uma equipe que tenha pelo menos 3 cardiologistas, ela pode ter um cardiologista, 2, 3, e agora ela pode ter 2 neuros. Isso aqui é aceitável. Também dá para você fazer cardiologista, cardiologista, cardiologista e um neuro apenas, tá com 4 cardiologistas, tá com pelo menos 3, né, e você pode fazer somente cardiologista. Não tem outra possibilidade, não dá para fazer 2 cardiologistas e 3 neuros, porque isso fere o pelo menos 3 cardiologistas, beleza? Detalhe, não tem importância alguma, eu escrevi desse jeito, né, CCCNN, mas é o que eu disse, não tem importância alguma se eu vou chamar primeiro cardiologista A, né, vamos lá.
Dá um exemplo, cardiologista A, cardiologista B, cardiologista C, neuro A e neuro B, isso é uma equipe, né, que ela tá nesse formato aqui. Ou se eu falasse assim, ó, vem aqui agora, neuro A, cardiologista B, cardiologista A, cardiologista C e neuro B. Dá uma olhada nessa equipe aqui. É uma equipe feita por 3 cardiologistas e 2 neuro. É a mesma equipe que eu acabo de desenhar aqui em cima, tá bom? Tem o cardiologista ABC, tem aqui cardiologista A, B, C e tem o neuro AB, tem o neuro A e o neuro B. Essa é a mesma equipe. Eu te pergunto, por qual equipe você prefere ser operado? Você prefere ser operado por uma equipe feita pelo cardiologista A, B, C e pelo neuro AB ou por uma equipe feita pelo neuro A, cardiologista B, cardiologista A, cardiologista C e neuro B? Você vai falar, porra, tanto faz, é a mesma equipe. É isso. É isso, é a mesma equipe, a ordem não importa. Pronto, agora que eu sei que a ordem não importa com toda certeza, eu vou, descobrir, tá, as possibilidades, tá bom? Ele quer saber a expressão que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe, tá bom? Então, primeiro ponto de atenção aqui, né, eu não vou formar a equipe e essa, tá. Ou eu formo desse jeito com 3 cardiologistas, ou eu formo desse jeito com 4 cardiologistas, ou eu formo assim com 5 cardiologistas. É claro que para quem vai ficando esperto na matéria, né, você começa a perceber que só de você ter essa situação, né, lembra que eu falei, quando você tem um prefixo ou, você vai somar as possibilidades de fazer a equipe assim, com as possibilidades de fazer assim, com as possibilidades de fazer assim. Então só disso você já conseguiria eliminar todas essas aqui que estão com multiplicação, né, e aí você ia ficar só nessa aqui que tem mais e nessa aqui que tem mais, tá bom? Mas é isso aí, é um macete que é mais avançado, tá bom? Você primeiro tem que aprender o jeito raiz de fazer a análise combinatória para depois você evoluir para esse tipo de pensamento de não pode começar aprendendo já pelo método de acertar rápido. Tem que aprender primeiro pelo método de acertar lento, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou descobrir quantas equipes eu consigo formar desse jeito aqui, CCCNN, tá bom? Independente da ordem, eu posso chamar do jeito que eu quiser. E aí, agora sim, a gente pode dizer que é uma combinação, que é o tipo de artifício que eu uso na análise combinatória quando tanto faz a ordem que eu vou chamar as pessoas. Então, olha só, eu preciso. Vamos focar só nisso, galera, em montar a primeira equipe, tá bom? Vamos lá. Preciso chamar 3 cardiologistas. Preciso fazer isso agora, tá bom? Cara, de quantos jeitos eu poderia chamar esses 3 cardiologistas, tá bom? Você vai ver que, olha só, meu foco é só isso, eu só quero chamar 3 cardiologistas. Vamos lá. Eu poderia chamar o ABC? Sim, isso é um jeito, tá? Eu poderia chamar o BCD? Sim, isso é um outro jeito. Eu poderia chamar o CDE? Isso é outro jeito. Poderia chamar o CEFG? Isso é outro jeito, isso é outra equipe. Poderia chamar o cardiologista G, o A e o C? Isso é outro jeito. Como que eu descubro todos os jeitos possíveis de escolher 3 cardiologistas? É uma combinação, tá bom? Então, combinação. Mas olha só, de quantos eu posso pegar? Quantos estão na sexta? Tem 7, ó. Existem 7 cardiologistas. Então, desses 7 que estão na sexta, eu quero escolher 3. Por isso que a gente diz que a gente faz uma combinação de 7, mas eu vou escolher 3 a 3. Eu quero saber quantos grupos de 3 eu posso trazer. Isso aqui vai dar um número, tá bom? Isso vai dar um número. Só para você, antes de eu prosseguir, só para você saber. Nesse tipo de coisa, quando você bota uma combinação, o algoritmo para você seguir é o seguinte: em cima tu bota esse número aqui fatorial. 7 fatorial em cima. Embaixo você vai colocar agora dois números se multiplicando. Um deles é esse número aqui. Um deles é o pequenininho que está em cima, tá bom? Coloca aqui embaixo. O outro é a subtração entre esse e esse. Então, quanto dá 7 menos 3? Dá 4 fatorial. Pronto. Isso aqui vai dar um número, tá bom? Eu vou só pular a simplificação aqui do fatorial, né? Acho que todo mundo sabe, né? Talvez alguém não saiba, tá bom? Mas 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, tá bom? Eu posso simplificar com 4 fatorial, beleza? Então, eu vou realmente desenhar, porque tem gente que não sabe, tá bom? O que que é 7 fatorial? 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que que é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2. O que que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O número fatorial é ele vezes todos os antecedentes dele, tá bom? Até chegar no 1. E agora eu posso fazer uma simplificação aqui, que é o seguinte: tá vendo daqui pra cá, por exemplo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Eu corto com esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Então, essa é a simplificação do fatorial. E aí, tá vendo aqui 3 vezes 2? Isso dá 6, eu simplifiquei aqui. Fica só 7 vezes 5. Significa que existem 35 formas de eu selecionar 3 cardiologistas dentre esses. E você vai ver que realmente é isso, tá bom? Isso não se importando com a ordem, né? A ordem não importa. Pronto, agora vamos lá.
como que eu posso montar essa primeira equipe? A gente já sabe que eu preciso, para escolher esses 3 cardiologistas, entre os 7 eu preciso escolher 3. Agora, vezes por que que eu vou multiplicar? Porque essa equipe ela é feita de 3 cardiologistas e de 2 neurologistas. E como que eu posso escolher apenas 2 neurologistas? De quantas formas eu posso escolher 2 neurologistas num universo em que eu tenho 6 neurologistas? Então, de 6 neurologistas eu quero escolher 2, combinação de 6 tomado 2 a 2. Não resolve por enquanto, tá bom? Deixa isso aqui na nossa resposta, tá bom? Então a nossa resposta começa com isso, uma combinação, de 7 tomado 3 a 3 vezes uma combinação de 6 neurologistas que podem ser escolhidos em duplas, tá bom? Mas, por que que eu vou colocar o mais? Porque esse resultado aqui vai dar 35 vezes alguma coisa, né? 35 vezes, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, 6 fatorial, embaixo 4 fatorial e 2 fatorial, tá bom? Então embaixo eu coloquei justamente esse pequeno aqui, a subtração deles. 6 simplifica aqui com 4 fatorial, fica 6 vezes 5, fica 30 dividido por 2, fica 15. Esse número daria 35 vezes 15, tá bom? Lembra que a primeira dava 35 e essa dava 15? Eu só tô mostrando pra ilustrar, tá bom? Que daria o quê? 350 mais 175, né? Então daria o quê? Acho que 525. Tem 525 formas de tu formar só a primeira equipe. Mas tu pode formar desse jeito, né, CCCNN, ou formar do segundo. Então agora a gente vai somar com o segundo. Vamos lá. Como que eu posso configurar a segunda equipe? Eu preciso escolher 4 cardiologistas. Mas lembra que eu tenho, agora é outro mundo, né? É a primeira ou a segunda, o segundo jeito de formar. Eu tenho 7 cardiologistas, concorda? Tá escrito lá, você tem 7 cardiologistas para escolher. Desses 7, eu quero pegar agora 4 deles. Desses 7, eu quero pegar 4. E quero pegar um neurologista. Um neurologista de quantos? Eu tenho 6, então vou fazer uma combinação, eu tenho 6 neurologistas e eu quero pegar um. Galera, eu nem preciso dizer que tem 6 formas de fazer isso, tá? Se você executar isso aqui, lembra que eu te falei? Para você executar isso, você pega esse número, bota em cima, 6 fatorial. Embaixo você coloca esse número aqui e coloca também a subtração do 6 menos o 5. Quanto é 6 menos 6 menos 1? Dá 5, tá bom? Pega o 6 aqui e simplifica com 5, em cima fica um 6 normal. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você cortou só essa parte, ficou 6. 6 dividido por 1 dá 6. Entendeu? E é uma coisa óbvia, né? De quantas formas eu posso escolher um neurologista se eu tenho 6? De 6 formas, tá? E aí agora, isso aqui são as formas de você configurar a equipe nesse segundo formato. Vamos lá. De 7 eu quero escolher 4 a 4 vezes de 6 neurologistas eu quero escolher um deles. Mas agora a última coisa, eu quero escolher 5 cardiologistas para minha equipe. Mas eu tenho quantos à minha disposição? Eu tenho 7. Então de 7 eu gostaria de escolher 5. Acabou, você soma com essa chance, tá bom? De 7 eu gostaria de escolher 5, tá? De 7 eu gostaria de escolher 5. Pronto, essa é a resposta. Quando você olhar para o gabarito, você não vai encontrar essa resposta, tá bom? Então eu vou até copiar essa resposta aqui em cima. Não, não vou nem copiar, vou mostrar aqui nas opções logo, tá bom? Você não encontra essa resposta. Por quê? Porque você tem que abrir ela. Tá vendo que aqui já tá com os fatoriais abertos. Então vamos abrir essa resposta. Vamos lá. Vamos abrir rápido aqui, tá bom? Então, primeiro aqui, combinação de 7 tomado 3 a 3. Eu falei como fazer, lembra? Bota o número total em cima, fatorial. Embaixo você coloca tanto o pequeno quanto a subtração do grande pelo pequeno. A subtração é 4 fatorial e vezes 3 fatorial, que é o agrupamento pequeno. Vezes esse cara aqui. O 6 fatorial vai ficar em cima e embaixo vai ficar tanto o pequenininho, botei o pequenininho, que é o 2, né, que é o grupo, e a subtração do 6 menos o 2, que é 4 fatorial, certo? Colocamos aqui 4 fatorial. Mas, agora vem isso aqui. Em cima a gente coloca o 7 fatorial, que é o grandão. Embaixo a gente coloca tanto o grupamento pequeno quanto 7 menos 4, que dá 3 fatorial. Multiplica. Vezes isso aqui. Em cima a gente coloca 6 fatorial. Embaixo a gente coloca a subtração do 6 menos 1, que dá 5. E coloca também o próprio 1 fatorial, que é o grupinho, tá bom? Mais esse último aqui. Como é que é esse último aqui? 7 fatorial em cima, embaixo. Tanto o grupinho, que é o 5 fatorial, quanto 7 menos 5, que dá 2 fatorial. Vamos ver se já tem essa resposta? Vamos só, para eu facilitar, eu vou copiar ela aqui, né? Pronto, botei ela aqui em cima e vamos comparar, vamos ver se tem essa resposta, tá bom? O que que você vai perceber? Que parece que a resposta está na letra E, né? Então, primeira coisa, aqui ele separou, né? Colocou aqui entre essas chaves e colocou assim, entre esses parênteses grandes, né? 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. É o que tá aqui. O 7 está dividido pelo 4 fatorial vezes 3 fatorial. Não tem problema que aqui esteja 4 vezes 3. E aqui ele colocou vezes, tem que prestar muita atenção nisso, 6 fatorial dividido pelo 4 e pelo 2 fatorial. Ótimo. Aqui ele colocou mais, isso é um ótimo sinal para mim. E aí ele colocou o quê? Um parêntese
para o segundo tipo de equipe, né? 7 fatorial dividido pelo 4 e pelo 3 fatorial. Ótimo, 7 dividido pelo 3 e pelo 4, tanto faz a ordem. Vezes 6 fatorial dividido pelo 5 e pelo 1. Ele botou pelo 1 e pelo 5, não tem problema. Mas, olha o que ele colocou na terceira, tá? Tá igual a minha aqui, né? 7 fatorial dividido por 2 fatorial sobre 5 fatorial. Então, 7 fatorial dividido pelo 5 e pelo 2. E aqui ele colocou o quê? Ele multiplicou isso aqui ainda por outra coisa. Você sabe o que que ele fez? Na última equipe, que era 5 cardiologistas, ele falou assim, ó: "E como é que eu faço para escolher os neurologistas?". Opa, de novo tinha travado aqui. Olha só, vou escrever de novo o que eu tinha escrito, tá bom? Você tem uma equipe de 5 cardiologistas, então a gente botou aqui, né, que tu tem que fazer uma combinação de 7 cardiologistas escolhidos 5 a 5. Mas e de neuro? Ele considerou também o neuro, tá bom? Eu tô explicando desse jeito, em vez de já chegar dando a resposta, porque na hora da prova às vezes isso acontece, né? A tua resposta tá num formato diferente. Você tem que entender o que que ele fez aqui, tá? O que que ele fez? Ele falou assim, ó, tá, tenho 5 cardiologistas, mas e agora, como é que eu posso escolher os neuro? Você continua tendo 6 neuros, mas você quer zero deles, tá? Então como é que fica uma combinação de 6 neuros escolhidos 0 a 0, tá? Você vai colocar em cima o 6 fatorial e embaixo você coloca justamente o quê? Tanto o grupinho pequeno, que é o 0 fatorial, quanto a subtração do 6 menos o 0, que dá o próprio 6 fatorial, tá bom? Você vai, óbvio, né, é irrelevante aqui nesse caso, né, vai estar aqui, mas você, no caso, cortaria aqui e dividir por 0 também. Tudo bem que 0 fatorial é 1, né, mas você não tem como pegar esse caso, tá? Você não vai pegar nenhum neuro. Ele colocou isso aqui justamente só para sofisticar um pouco mais a questão. E teve gente com certeza que ficou com dúvida, né, porque não considerou isso aqui. Não é normal a gente fazer, nesse caso aqui, a gente também montar uma combinação para os neuros tomados de 0 formas, tá bom? Só tem uma forma de você não pegar nenhum neuro nesse caso, então isso não vai alterar em nada o teu resultado, ok? A resposta é a letra E, com toda certeza, tá? E eu espero que tenha sido bastante didático para você, tá bom? Perdoa aí o problema técnico, do nada aqui meu microfone travou, vi que não estava captando meu áudio. E galera, olha, é isso, tá? Lembrar que eu fiz esse desafio aqui, né? Que eu fiz essa coisa aqui de brincadeira com o professor Procópio. Eu tenho o máximo respeito ao trabalho do professor. O professor tem uma jornada aí, pô, enorme no YouTube, são 15 anos de YouTube, tá bom? E eu tô chegando agora. Eu considero sim que a minha didática é a melhor do Brasil, mas eu não tô aqui de forma alguma, né? A gente tá fazendo de brincadeira, tá bom? Eu e o Procópio, a gente é amigo, a gente troca ideia, a gente tá conversando o tempo todo. E o objetivo disso é, na verdade, trazer conteúdo pra vocês, trazer coisas boas pra vocês. É óbvio, óbvio que no final das contas vão ter pessoas que vão se identificar mais com a didática do Procópio, com a minha, com a didática de outros professores sensacionais que também estão aqui no YouTube, tá bom? Então o importante é essa competição por quem traz mais aprendizado pra você, que é a nossa audiência. Curte aqui embaixo e me diz o que que você achou dessas resoluções, beleza? Valeu, galera, um abraço, Procópio, e vamos nessa.